Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo 17 – Destruição total. O som dos sinos de areia ecoava pelos corredores, grave e distante, como o respirar de uma criatura adormecida. O ar em Sarkalan parecia diferente naquela manhã, mais denso, mais atento. Até o fogo azul das tochas parecia se curvar à presença de Zareen ao calar. Lian caminhava atrás dela, com passos contidos. A mulher movia-se com a serenidade de alguém que havia atravessado séculos. O manto dourado arrastava-se sobre o chão, deixando rastros sutis na poeira antiga. Renji tentou acompanhá-las, mas duas guerreiras de olhos vermelhos cruzaram suas lanças à frente dele. Somente as filhas podem pisar ali, disse uma, sem emoção. Renji hesitou. O olhar de Lian cruzou o dele por um instante, um olhar breve, quase cúmplice. Ele assentiu, resignado. Vai. Eu espero aqui. Zareen continuou andando, e Lian seguiu, o som dos próprios passos misturando-se ao eco distante da cidade subterrânea. O caminho descia por um corredor espiralado, cada volta mais estreita que a anterior. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, desenhos talhados na pedra mostrando mulheres coroando reis, dragões acendendo entre chamas, e uma figura feminina de olhos incandescentes segurando um estandarte rasgado. A cada passo, o ar se tornava mais seco, cheirando a cinzas e ferro. O que é este lugar? Perguntou Lian, quebrando o silêncio. A Câmara de Sar. Respondeu Zareen, a voz ecoando. O útero do deserto. Nenhum homem entrou aqui desde a fundação de Kalan. Lian olhou em volta. E por quê? Zareen olhou por sobre o ombro. Porque a verdade é um fardo que só as mulheres conseguem carregar. As palavras ficaram pairando, pesadas. Ao final da escada, a passagem se abriu para um salão imenso, esculpido diretamente na pedra viva. A luz vinha de fissuras no teto, onde feixes dourados de sol desciam e encontravam o fogo azul das tochas, criando um contraste de ouro e safira. No centro, um espelho circular feito de vidro negro refletia não o teto, mas as profundezas, como se mostrasse o interior da terra. Zareen parou diante dele. Este é o coração de Sarkalan, disse. E é aqui que as verdades são ditas, quer o sangue queira ou não ouvi-las. Lian ficou imóvel por um instante, o olhar preso naquele espelho estranho. Algo ali vibrava, silenciosamente. Você disse que me esperava, murmurou. Por quê? Zareen deu um passo à frente, o rosto ainda coberto pelo véu. Porque o deserto falou teu nome muito antes de você nascer. Lian franziu o senho. Isso é impossível. É profecia. Respondeu Zareen, sem hesitar. A líder caminhou ao redor do espelho, as sandálias ressoando. Há séculos, antes que qualquer império erguesse bandeiras, o deserto falou de uma criança que viria das terras além das dunas vermelhas. Nascida do sangue puro do dragão. A escolhida para reunir todos os reinos sob um só estandarte. Zareen fez uma pausa. O silêncio pesou. Ela caminharia ao lado da ruína e da salvação. Continuou. E o mundo renasceria das cinzas que ela própria criaria. Lian sentiu o corpo enrijecer. Está dizendo que essa criança sou eu. Não estou dizendo. Zareen respondeu, aproximando-se. Estou confirmando. Lian respirou fundo, o som preso na garganta. Eu não acredito nisso. Zareen inclinou levemente a cabeça. Não precisa. A verdade não se altera porque alguém a rejeita. A líder começou a andar lentamente em volta dela, os passos lentos, calculados. Ao longo dos séculos, muitos se proclamaram dragões. Reis, generais, profetas, todos dizendo ser o escolhido. Zareen falava com um tom sereno, quase compassivo. Mas eram falsos. Ela parou atrás de Lian.
Falsos dragões buscam glória, mas a glória é o veneno que mata o sangue. Quando tentam empunhar o poder os consome. Seus corpos apodrecem, suas mentes enlouquecem. Lian olhou por sobre o ombro. Então por que eu seria diferente? Zareen deu um passo à frente e ficou diante dela novamente. Porque o teu sangue não mente. As palavras soaram como uma sentença. Lian abaixou o olhar para as próprias mãos. O fogo azul refletia nas cicatrizes dos dedos, nas pequenas manchas que o tempo de viagem havia deixado. O meu sangue, murmurou. O que ele tem de diferente? Zareen estendeu a mão, tocando o espelho negro. As ondulações refletidas moveram-se como água viva. Desde o fundador da dinastia Han Hiryu, o sangue do dragão vem enfraquecendo. Começou ela. A cada geração, mais doentes, mais frágeis, mais humanos. O dom se diluía. Ela virou-se para Lian, e pela primeira vez removeu o véu. Seu rosto era belo e austero, com traços que pareciam esculpidos em pedra. Os olhos dourados brilhavam com intensidade quase sobrenatural. Teu pai, disse Zareen, tentou restaurar o sangue. Ele acreditava que a pureza traria de volta o poder dos antigos. Espalhou sua semente pelo continente, mas o sangue se diluiu ainda mais. Então ele cometeu o maior dos pecados. Voltou-se para dentro do próprio clã como seus antepassados. Lian deu um passo para trás, confusa. O que quer dizer com isso? Zareen a olhou com pena, como quem observa uma ferida prestes a se abrir. O teu pai dormiu com a própria irmã. O silêncio que se seguiu foi total. Lian piscou, incrédula. Isso é mentira. Eu nunca tive uma tia. Zareen se aproximou devagar. Teu avô teve 8 filhos. 7 foram mortos pelo teu pai para ele assumir o trono. A irmã mais nova foi escondida. Tornou-se concubina dele. Lian balançou a cabeça. Não. Dela, e dele, nasceste tu. Concluiu Zareen, a voz baixa. O último sangue puro do dragão. Lian recuou mais um passo. O chão pareceu girar. O fogo azul vacilou, como se reagisse à turbulência dentro dela. Isso é impossível. Disse, a voz falhando. Ele não faria isso. Zareen apenas a observava. O poder faz homens fazerem o que juram nunca fazer. Lian apertou os punhos. Você mente. Eu vi. Disse Zareen. Vi nos registros das areias, nas marcas do sangue. Tudo o que foi feito, tudo o que foi escondido. Lian desviou o olhar, respirando fundo. Queria gritar, mas o ar parecia preso no peito. E Shuren? Perguntou de repente, a voz tensa. Ele também é filho do meu pai. Zareen hesitou por um instante. Então falou. Shuren é um falso dragão. Lian a encarou, sem entender. Ele não carrega o sangue. Continuou Zareen. É fruto de um amor proibido de Saio, mas teu pai o aceitou como filho, para esconder o escândalo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Lian sentiu o corpo tremer. As palavras pareciam cortá-la de dentro para fora. Isso não faz sentido. Shuren, ele usurpou o trono que nunca foi dele. Interrompeu Zareen. Mas o deserto o julgará. Lian deu um passo à frente, os olhos marejados, mas a voz firme. Por quê? Por que está me dizendo tudo isso? Zareen a olhou, e o que havia em seu olhar não era crueldade, mas algo mais antigo, uma tristeza ancestral. Por que a verdade precisa ser dita antes que o destino se cumpra? Ela se aproximou do espelho, e a superfície começou a se mover, formando imagens distorcidas, sombras de palácios, rostos apagados, dragões gravados em ouro e sangue. Você não precisa acreditar em mim, criança. Disse Zareen, com suavidade. Pode ver o passado com seus próprios olhos. O espelho brilhou com intensidade, e o fogo azul acendeu ao redor delas como um círculo de luz viva. Lian deu um passo à frente, o reflexo de seu rosto se dissolvendo nas águas escuras. E então tudo se apagou. O mundo se dobrou ao redor de Lian. O fogo azul se ergueu em colunas finas, e o espelho negro diante dela vibrou como uma superfície viva. O som que veio de dentro não era vento nem voz, mas algo entre ambos, um sussurro que parecia chamar por um nome antigo, um nome que o tempo havia esquecido. A luz engoliu tudo. O frio desapareceu, o peso do corpo também. E, quando o ar voltou, ele cheirava a maresia e ferro. Ela abriu os olhos, mas não eram os dela.
O mundo oscilava diante de uma água escura e furiosa. Ondas colidiam contra rochas, e o gosto do sal queimava a garganta. O corpo em que habitava tremia de febre e exaustão. Cada respiração era uma luta. Sentiu a areia sob as unhas, o frio do vento cortando a pele. Ela, ou ele, estava morrendo. O céu, cinzento e vasto, abria-se sobre um mar sem fim. Fragmentos de madeira flutuavam, restos de um navio. No meio do caos, uma figura arrastava-se pela praia. Um homem magro, de cabelos longos e encharcados, o peito aberto por ferimentos. Cada movimento era feito à custa de dor. Lian sentia o sangue quente escorrendo pelas costelas, o peso da lama puxando-o para baixo. A memória sussurrava um nome: Rizeian, o primeiro dos dragões. Ele tombou de joelhos diante do mar e ergueu a cabeça, ofegante. A água retrocedeu como se o próprio oceano o escutasse. E então, entre as ondas, algo brilhou, um objeto metálico, meio enterrado na areia molhada. Um cálice. Pequeno, mas de um brilho impossível. As mãos feridas o tocaram, e uma descarga percorreu o corpo. O vento cessou. O mar se calou. Imagens atravessaram a mente de Rizei como relâmpagos. Exércitos ajoelhados, cidades erguidas sobre cinzas, uma bandeira com o símbolo de um dragão circundando o sol. E uma voz, grave e distante, dizia: Beba, e o mundo será teu. Beba, e o fardo será eterno. O cálice parecia pulsar. Dentro dele, um líquido avermelhado movia-se por conta própria. Rizei hesitou apenas um instante, e então bebeu. O gosto era doce e terrível. O sangue tornou-se fogo. E Lian sentiu, com a intensidade de um corte, o instante em que o humano dentro dele se partiu. O corpo caiu, convulsionando. As veias brilharam por baixo da pele. O ar cheirava a metal e tempestade. Quando ele ergueu o rosto, os olhos estavam dourados, como os de Zareen. O mar se prostrou diante dele. E, do grito que saiu de sua garganta, nasceu a linhagem que levaria seu nome. A visão se dissolveu. A água virou fumaça. A areia se transformou em pedra. Lian respirou de novo, arfante, mas o ar era outro. Agora estava de pé em um corredor estreito, iluminado por tochas vermelhas. O som do mar havia sido substituído por um silêncio pesado. O corpo que habitava era diferente, maior, mais robusto. Mãos cobertas de cicatrizes, na mão o selo imperial. O peito subia e descia rápido. Ela reconheceu o eco do sangue, um dos sucessores de Rizei, talvez o sétimo imperador. O chão vibrava sob os pés. Algo atrás da grande porta de pedra rugia, grave e distante, como se o próprio mundo reclamasse o que lhe fora roubado. A cada rugido, as chamas tremiam. O homem, e, por extensão, Lian, carregava uma caixa de ferro nos braços. Dentro dela, o mesmo cálice. O objeto agora não brilhava, pulsava com um ritmo lento, doente, exalando fumaça avermelhada que cheirava a enxofre e sangue. Perdoa-me, murmurou a voz dele, rouca. As palavras saíam da garganta de Lian, como se fossem suas. À frente, a porta esperava. Uma construção colossal, feita de blocos de pedra negra. Gravuras cobriam sua superfície, dragões se devorando, homens ajoelhados, e uma mulher sem rosto segurando o sol nas mãos. O imperador estendeu o selo imperial, prensando-o contra a rocha. Nada aconteceu. Então ele fechou os olhos, abriu a palma e cravou uma lâmina curta nela. O sangue escorreu denso, escarlate. Com a mão ensanguentada, pressionou o selo contra a pedra. O som que se seguiu foi um trovão abafado, como se a terra engolisse algo vivo. Símbolos se acenderam na superfície da porta, e uma luz dourada inundou o corredor. O rugido atrás da parede cessou. Ele cambaleou para trás, pálido. O sangue gotejava, mas um leve sorriso se formou em seus lábios. Que o pecado morra comigo, sussurrou. Lian sentiu o coração dele parar. A dor, o alívio, o medo. Tudo misturado. E depois, o escuro absoluto. Quando a luz voltou, ela estava ajoelhada. A pedra fria sob os joelhos. O ar pesado de incenso e velas. Desta vez, ela reconheceu o ambiente, o palácio imperial de sua infância, o quarto de seu pai. Só que agora estava diferente. Menor. As mãos eram suaves e femininas. Ela olhou para o espelho e viu um rosto que não era o seu, mas que carregava algo familiar, os mesmos olhos, o mesmo contorno de queixo.
A lembrança lhe atravessou o peito como uma lâmina. Era a mãe dela, a verdadeira. Do lado de fora, passos. O som das portas se abrindo. E a figura que entrou era o homem que ela conhecia melhor do que ninguém. Seu pai. O imperador. O coração de Lian, dentro daquele corpo que não era o seu, começou a bater com força. Ela sentiu o medo e a tristeza da mulher que a abrigava. O medo de alguém que sabia que o que estava prestes a acontecer jamais poderia ser dito. Você veio, ela disse, a voz trêmula. O homem parou à beira da cama, o rosto oculto pela sombra. O silêncio se estendeu entre eles como um fio prestes a se romper. Então ele falou, baixo. É a única maneira de manter o sangue vivo. A mulher começou a chorar. Não há salvação nisso. Há continuidade. Ele se aproximou. A mão dele tocou o rosto dela com ternura, e esse toque fez o corpo inteiro de Lian estremecer. Ela queria fechar os olhos, queria não ver. Mas a memória a mantinha presa. O homem inclinou-se, e o mundo pareceu se apagar em volta deles. Lian sentiu o próprio corpo se despedaçar em 1000 fragmentos de dor e incredulidade. A voz de Zareen atravessou a escuridão. Agora entende por que o deserto te chama pelo nome antigo, pequena herdeira? As imagens se desfaziam, como tinta lavada pela chuva. O quarto, o mar, a porta de pedra, tudo se dissolvia em cinzas. O chão reapareceu sob seus pés. O fogo azul ardia de novo ao redor. Lian estava de volta à câmara. As mãos tremiam. O rosto estava pálido, o suor frio. A cada respiração, o peso do que viveu apertava o peito. Zareen estava diante dela, imóvel, os olhos dourados brilhando na penumbra. Você não precisa acreditar nas minhas palavras, criança. Disse ela, com serenidade. Viu o passado com seus próprios olhos. A chama das tochas subiu, como se o deserto respirasse junto. E Lian, imóvel, compreendeu que nada no mundo seria igual depois daquela visão. O ar da câmara parecia mais pesado quando Lian deu o primeiro passo para fora do círculo de fogo. O calor antigo ainda pulsava sob a pele, como se a própria pedra tivesse memorizado o som dos gritos e o peso das preces. As visões não desapareciam, moviam-se atrás dos olhos, sussurrando como vento em ruína. Ecos de vozes mortas, o mar batendo em muralhas esquecidas, o toque de um homem que morria e renascia em cada respiração. Tudo se misturava. Tudo ardia. Ela tropeçou nos primeiros degraus, o corpo cambaleante, suando frio. Cada passo era um esforço para voltar a ser carne. O chão de pedra se tornava mais frio à medida que subia, e o ar, mais real. Sentia o peso do próprio corpo voltando em ondas, dor nas pernas, tremor nas mãos, a garganta seca. O coração batia como se tentasse quebrar o peito para fugir dali. Quando a luz da superfície apareceu, ela quase correu. Quase. O instinto queria fugir, mas o corpo já não obedecia. O sol atingiu os olhos, um clarão que a fez vacilar. O vento do deserto bateu no rosto, quente, cortante, vivo, e o som do mundo real a atingiu como um golpe. Por um instante, o horizonte se abriu diante dela como uma ferida infinita, o deserto estendendo-se até o limite do que a mente suportava imaginar. A areia parecia viva, respirando sob a luz vermelha do entardecer. Ela se afastou alguns passos da entrada, cambaleando. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda estava dentro da câmara, onde o fogo cantava, e o passado falava. Pai! Murmurou. O nome escapou como um soluço, um som sem dono. As lembranças vinham e iam, afiadas. O rosto dele, o trono, o sangue derramado. Mãe! Sussurrou, e o nome se partiu dentro dela. Cada palavra era um corte novo. Cada lembrança, uma lâmina girando devagar. Sentou-se sobre a areia quente, deixando o corpo cair como quem se rende. O deserto a observava. O vento passava, levando pequenas faíscas de luz dourada que se erguiam da areia como brasas antigas. Tudo cheirava a ferro e calor. Ela fechou os olhos. O mundo rodou. Quis chorar, mas as lágrimas não vinham. Só o cansaço, o peso invisível daquilo que viu e daquilo que ainda não entendia. Demorou alguns minutos, ou talvez horas, até sentir outro som além do vento. Passos leves, cadenciados. Rengi apareceu no alto da duna, o arco nas costas, o manto rasgado pelo deserto. O sol poente o recortava contra o céu, e por um instante ele pareceu parte da paisagem, uma sombra que o deserto esqueceu de apagar. Ele não disse nada.
Ficou ali, parado, observando-a à distância. O silêncio entre eles não era incômodo, era uma pausa necessária, como o ar entre dois trovões. Lian ergueu o olhar e o viu. Pensou em fingir que não o notava, mas a força para mentir lhe faltava. Renji desceu devagar, os pés afundando na areia quente. Parou a poucos metros, o rosto sujo, os olhos marcados pela exaustão. Você parece ter tido um dia difícil, murmurou, tentando forçar um tom leve, mas a voz falhou no meio. Mais difícil do que tivemos até agora, pelo menos. Ela não respondeu. Olhou para o horizonte, as dunas tingidas de cobre e vinho. O silêncio entre os dois cresceu, espesso, até que ele se sentou ao lado dela. Não muito perto, só o bastante para que o calor dos corpos se encontrasse no meio. O sol mergulhava devagar, e o vento mudava de direção. A luz fazia o deserto parecer líquido. Eu não entendo nada do que está acontecendo, disse ele, por fim. Mas você não precisa carregar tudo sozinha. Lian respirou fundo. A voz, quando veio, era baixa, rouca. Eu não posso dividir isso com ninguém. Renji olhou para o chão, desenhando algo invisível na areia com o dedo. Pode, sim. A voz dele era calma, paciente. Às vezes não é sobre entender. Às vezes é só ficar perto e escutar. Lian virou o rosto, e o olhar dela o encontrou por um instante. Havia um cansaço tão profundo que nem o sol poderia aquecer. Ainda assim, sob a rigidez, algo brando, uma faísca de gratidão que ela não saberia nomear. Você fala demais, disse, com um fio de voz. Renji deu um meio sorriso. E você tenta se esconder demais. Ela desviou o olhar, mas o sorriso dele ficou pequeno, quase imperceptível. Ficaram assim por um tempo. O vento soprava entre as dunas, e o mundo parecia suspenso naquele instante, dois sobreviventes à margem de uma guerra que o céu já não lembrava. Lian respirava com dificuldade. Sentia o gosto da poeira e da visão que ainda queimava por dentro. Lá embaixo, começou, hesitando. Vi coisas que não eram minhas. Ou talvez fossem. Parou. Vi o império antes de cair. Vi o sangue do dragão. Ouvi o nome do meu pai, e o som não era humano. Renji ouviu em silêncio. O vento levantava o cabelo dele, e a areia batia nos ombros. Às vezes o que a gente vê não é para entender agora, disse, simples. O importante é sair de lá viva. Lian o encarou. Você fala como se tudo fosse simples. Não é simples. Ele riu, sem humor. Mas se a gente começar a procurar sentido em cada coisa, vai acabar ficando louco. E você já tem gente demais querendo te ver quebrar. O comentário veio calmo, mas entrou fundo. Lian olhou como quem encara algo que não quer admitir. Gente demais? Perguntou, com uma ironia fraca. Seu irmão, por exemplo. Renji jogou um punhado de areia no vento. E metade do império. Ela riu baixo, um riso que parecia doer. Você fala dele como se o conhecesse. Não preciso conhecer um homem para entender o que ele é capaz de fazer com o poder. Ele olhou para ela. Já vi generais morrerem por menos. O silêncio voltou. Longo, quase confortável. O sol sumia por completo, e a temperatura começou a cair. Lian encolheu as pernas, abraçando-as, o manto balançando ao vento. O frio do deserto chegava com pressa. Você acha que Nemo está vivo? Perguntou, sem olhar para ele. Renji olhou para o horizonte. O céu agora era um manto de cinza e prata. Provavelmente. Respondeu. Ele deve estar matando algum bando de bandidos ou monstros malucos. Ela olhou com uma expressão neutra, mas os olhos denunciavam algo entre o alívio e o medo. Você fala como se acreditasse mesmo nisso. Eu falo como alguém que já viu ele tomar uma lança no peito e continuar andando, disse, dando de ombros. Então, sim. Eu acredito. Lian abaixou o rosto, escondendo o sorriso breve. Você parece ter mais fé nele do que em mim. Renji suspirou, encostando os cotovelos nos joelhos. Eu tenho fé em você. Só não sei se você tem. Ela demorou para responder. O que você quer dizer com isso? Que às vezes parece que você está sempre pronta para carregar o mundo, mas nunca para se perdoar. As palavras ficaram suspensas no ar. O vento levou um pouco da força delas, mas não o sentido. Lian manteve o olhar fixo no chão. Se eu me perdoar, o que sobra? Renji virou o rosto, olhando-a de perfil.
Você. Disse apenas. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não pesado, mas cheio de algo que os dois fingiram não perceber. A noite caiu por completo, e o deserto começou a mudar de cor. O céu se cobriu de estrelas, e o frio subiu pela pele. Renji se levantou e acendeu uma pequena fogueira com pedaços de madeira seca que trazia na mochila. O fogo crepitou, lançando sombras longas sobre a areia. Lian o observou em silêncio, o rosto iluminado pelo brilho alaranjado. O reflexo das chamas fazia os olhos dela parecerem dois pedaços de âmbar derretido. Você devia descansar, disse ele, sentando-se novamente, o olhar fixo no fogo. Amanhã a gente precisa decidir para onde ir. Ela não respondeu. Ficou olhando o fogo dançar, os pensamentos vagando. Quando falou, a voz era baixa, quase tímida. Renji. HM. Você tem medo? Ele franziu o senho. Do quê? Do que vem depois. Ela hesitou. Do que a gente vai encontrar no norte. Renji ficou quieto por um tempo. Depois, deu uma risada curta. Tenho. E ainda assim continua. Porque ter medo é o que me mantém acordado. Olhou para ela. E por que você ainda não desistiu? Ela desviou o olhar. Não é coragem. É teimosia. É a mesma coisa, às vezes. Respondeu ele, sorrindo. O vento soprou mais forte, levantando faíscas do fogo. Lian olhou para o céu, as estrelas refletidas nos olhos. Quando eu era criança, meu pai dizia que o sangue dos dragões era uma chama que nunca se apaga. Murmurou. Que dentro de cada herdeiro havia um pedaço do fogo divino. E você acredita nisso? Perguntou Renji. Ela pensou por um instante. Não sei. Acho que ele acreditava tanto que o fogo acabou queimando tudo. Renji a observou. Você fala do seu pai como se ainda o amasse. Lian respirou fundo. Eu o amo. Mas também o odeio. Fez uma pausa. É assim que o sangue funciona. Renji assentiu lentamente. É assim que tudo funciona. O silêncio voltou, e dessa vez os dois o aceitaram. O fogo crepitava. O deserto respirava em torno deles. Depois de um tempo, Lian falou de novo, quase num sussurro. Quando eu estava lá embaixo, vi o rosto dele. Ele olhava para mim. E parecia decepcionado. Renji virou-se para ela. Ou talvez fosse só o seu medo olhando de volta. Ela o fitou, surpresa pela simplicidade da resposta. Você fala como se entendesse. Eu entendo o suficiente para saber que o passado gosta de se disfarçar de profecia. Ele deu um leve sorriso. E que, às vezes, o que a gente vê é só o eco do que ainda não perdoou. Lian abaixou o olhar. E se eu nunca conseguir perdoar? Então eu fico aqui até você conseguir. Disse, sem hesitar. Ela o olhou, séria. Não fala assim. Assim como. Como se o mundo fosse acabar amanhã. Renji riu baixo. Vai acabar um dia. Só não sei quando. Lian balançou a cabeça, mas havia um sorriso pequeno, quase imperceptível, nos lábios. O vento mudou outra vez. O fogo tremulou. Renji jogou mais um pedaço de madeira na chama. Lian, disse, depois de um tempo. O que você viu lá embaixo? Te mudou? Ela pensou. Sim. Respondeu, enfim. Mas ainda não sei no que. Ele assentiu, pensativo. Às vezes demora pra gente perceber o que deixou para trás. E você? Perguntou ela. O que deixou para trás? Renji deu uma risada breve, sem alegria. Mais gente do que eu queria lembrar. Lian ficou em silêncio. Ela sabia que ele não falava disso com ninguém. Ana? Arriscou, depois de um tempo. O olhar dele mudou, por um instante. Um lampejo de algo antigo. Ana era. Começou, e parou. Era o tipo de pessoa que fazia você achar que o mundo ainda podia melhorar. Lian abaixou o olhar. O nome dela sempre soava estranho em sua boca. E ela morreu? Renji respirou fundo. Todo mundo morre. Uns só demoram mais para desaparecer. Ela assentiu devagar. Você sente falta dela? Ele a olhou, os olhos brilhando com o reflexo do fogo. Às vezes. Disse. Mas não do jeito que você pensa. Lian não respondeu. O silêncio se estendeu, denso e morno, e por um instante o deserto pareceu se calar para ouvi-los. O vento mudou de novo. O fogo se curvou.
A chama dançava entre eles, e a distância parecia menor. Renji se recostou, os olhos voltados para o céu. Eu acho que ela gostaria de você, disse, depois de um tempo. Lian o olhou, surpresa. Por quê? Porque você também é teimosa. Ele sorriu. E porque fala com o mesmo tipo de raiva. Ela bufou, cruzando os braços. Isso era para ser um elogio? Do meu jeito, sim. O riso dela veio fraco, mas sincero. O som pareceu aliviar algo no ar. Quando a madrugada chegou, o fogo estava baixo. Renji se levantou e estendeu a mão para ela. Vem, disse, com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Você precisa descansar. Lian hesitou. Olhou para a mão dele, para o céu, depois para o fogo. Por fim, segurou. O toque foi breve, mas o suficiente para que o coração dela acelerasse de novo, não como medo, mas como se o corpo lembrasse o que era estar viva. Ele a ajudou a se levantar, e por um instante ficaram frente a frente, perto bastante para sentir o calor um do outro. O vento os envolvia, levando o som do fogo, e o mundo parecia menor. Obrigada, disse ela, baixo. Renji sorriu. Só estou pagando o que me deve. Respondeu. Lembra quando quase morri naquela ponte? Ela revirou os olhos, mas o riso escapou. Você é insuportável. Eu sei, disse ele. Mas alguém precisa te lembrar que ainda tem gente viva nesse inferno. Ela balançou a cabeça e começou a andar, o manto arrastando na areia. Renji a seguiu, e por alguns instantes pareciam duas sombras caminhando lado a lado sob as estrelas. Ao longe, o deserto se estendia em silêncio. Nenhum som além do vento. Nenhuma promessa além do que o amanhecer trouxesse. Mas, por um breve momento, enquanto caminhavam na escuridão, Lian sentiu algo estranho, uma paz tênue, um fio de esperança que não vinha do sangue, nem do trono, nem do dever. Vinha do simples fato de não estar sozinha. E isso, pensou, já era suficiente para continuar caminhando. Nas profundezas do templo, onde a luz do mundo já não alcançava e o silêncio parecia respirar, Zareen permanecia diante do espelho negro. As paredes de pedra gotejavam uma umidade antiga, e o fogo azul das tochas tremulava abaixo, reduzido a pequenas brasas, respirações presas entre o último lampejo e a morte. O ar era denso, saturado de incenso e poeira. O cheiro metálico do sangue se misturava ao sal das rochas. Cada inspiração parecia puxar séculos para dentro do peito. Ela apoiou as duas mãos sobre a superfície fria do espelho. O vidro vibrava, como se reconhecesse o toque. O reflexo não mostrava mais Lian, nem as sombras que antes se moviam em torno do círculo de fogo, mostrava apenas o vazio. Uma planície sem fim, o deserto estendendo-se para além das fronteiras do que o olho humano podia imaginar. A superfície parecia água negra em constante movimento. Mostra-me, murmurou Zareen, a voz baixa, quase reverente. Mostra-me o que espera por nós. O espelho respondeu com um som que não era som, um gemido grave, profundo, algo entre o ressoar de um sino distante e o rugido contido de uma fera sonhando. O ar vibrou ao redor, e pequenas faíscas azuladas subiram do chão, como se o templo respirasse junto com ela. Zareen fechou os olhos. A mente dela mergulhou para dentro. A sensação era de cair, mas não havia queda, apenas deslocamento, como se o corpo fosse um eco e a alma o som original. O vento soprava contra o rosto, embora o vento viesse de dentro dela mesma. Areia invisível arranhava-lhe a pele, e cada grão parecia conter uma memória esquecida. Ela atravessou camadas. Camadas de pedra. Camadas de tempo. Primeiro vieram as ruínas, cidades soterradas, templos devorados pela areia, torres quebradas que ainda sussurravam os nomes de antigos reis. Passou por muralhas cobertas de inscrições ilegíveis, e por ossos que o tempo não ousou desfazer, ossos de gigantes, talvez, ou de algo pior. Mais fundo. Sempre mais fundo. Então, o deserto terminou. A visão se abriu como o rasgar de um véu, revelando um horizonte de luz dourada e formas distorcidas. Diante dela, erguia-se o palácio dourado de Keijen, colossal, belo e terrível. O ouro de suas paredes refletia o sol como se queimasse, mas havia algo errado naquela luz. O dourado não brilhava, apodrecia. Zareen avançou, flutuando, seu corpo agora apenas consciência. Passou pelos portões gigantescos, cujas folhas de bronze estavam gravadas com 1000 dragões. Nenhum guardião a viu. Nenhuma voz humana se ergueu.
O ar lá dentro era espesso, pesado, quase vivo. Ela sentiu, com clareza, que o palácio respirava. Os corredores exalavam calor, e as paredes pulsavam com algo como sangue. Símbolos imperiais cobriam o chão, flores de lótus entrelaçadas com dragões, runas em espiral, traços que se moviam discretamente, como se tivessem vontade própria. E então ela ouviu. Shuren, o imperador carmesim. O homem que se dizia herdeiro do sangue dos dragões. Estava sentado no trono, imóvel, a postura ereta demais para ser natural. O olhar vazio, voltado para um ponto que não existia. O manto negro escorria pelos degraus. Ao redor dele, o ar parecia ondular, distorcido, como se o próprio tempo evitasse tocá-lo. Mas o que chamou a atenção de Zaren não foi ele. Foi a mulher ao lado do trono. Alta, cabelos loiros como fios de sol queimado. A pele pálida demais para pertencer a alguém vivo. Os olhos, 2 globos azul pérola, não tinham brilho, mas sim profundidade. Eram translúcidos e sólidos ao mesmo tempo, como gelo e oceano coexistindo. Ela não pertencia àquele lugar. Sua presença distorcia o ar, curvava as linhas da realidade, fazia o ouro do trono escurecer e os dragões gravados se retorcerem. Zaren soube, no mesmo instante, que olhava para algo muito mais antigo do que o Império. Algo que o Império havia esquecido de temer. Zaren tentou se aproximar. Atravessou os degraus mentais do trono, as camadas de fumaça e poder. Cada passo parecia arrastar a alma por 1000 anos. Ela queria entender. Precisava compreender o que aquela mulher fazia ali, o que ela era. Mas no instante em que o olhar dela encontrou o da mulher, tudo parou. O tempo se dobrou, e a respiração congelou dentro do corpo de Zaren. Os olhos azuis a encararam, diretos, serenos, imensos. Não havia curiosidade neles. Nem raiva. Apenas reconhecimento. O coração de Zaren falhou uma batida. E então algo dentro de sua cabeça se contraiu, um estalo seco, como se os ossos invisíveis se quebrassem. A dor veio como um raio. Luz. Som. Fogo. Ela tentou recuar, mas a visão a prendeu, como se o espelho fosse uma boca e ela, o alimento. As mãos invisíveis apertavam seu crânio por dentro, forçando os olhos a permanecerem abertos. A mulher sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase humano, mas havia algo errado. Algo na forma, na lentidão, na precisão. Um sorriso sem músculos, sem alma. Um gesto aprendido, não sentido. Zaren quis gritar, mas a voz se perdeu em meio ao branco. Fogo penetrou seus pensamentos, queimando lembranças, apagando nomes. O rosto da mãe. O som da chuva. Tudo dissolvido. Até que não restou nada. Nada além da dor. E, de repente, o mundo desapareceu. Tudo virou luz. Um branco absoluto, que não era cor, mas ausência de tudo. A consciência foi arrancada do lugar onde estava e devolvida bruscamente ao corpo. Zaren cambaleou para trás, o ar fugindo dos pulmões. Caiu de joelhos, ofegante, as mãos sobre o rosto. O espelho diante dela começou a gritar. Não um som real, mas algo que a alma escutava. Um rugido de vidro sendo dilacerado por dentro. A superfície rachou. As fissuras se espalharam como veias azuis, serpenteando pelas bordas, pelos muros, pela pedra. E então, o espelho se despedaçou. A explosão foi silenciosa, mas o impacto se espalhou por toda a câmara. Fragmentos voaram, cortando o ar como lâminas. As paredes tremeram. O chão se abriu em rachaduras. Zaren sentiu a pele rasgar, ombros, braços, rosto. O sangue se misturou ao pó de pedra, pintando o templo de vermelho e cinza. Ela caiu de joelhos, arquejando. As mãos pressionaram o rosto, mas o calor era insuportável. O sangue escorria entre os dedos. Não houve grito. Apenas respiração. Curta, irregular. Como se lutasse para existir. As chamas das tochas vacilaram e morreram uma a uma. O fogo azul se apagou, deixando o templo em total escuridão. O som do vento preencheu o espaço, um sussurro vindo de dentro das paredes, arrastando areia pelas fendas da pedra. Zaren permaneceu ali, imóvel. O sangue escorria pelo queixo, pingando no chão. O ar estava frio. O silêncio, absoluto. Por um tempo, ela não soube se ainda estava viva. Depois, uma respiração. Depois, outra. Com esforço, ergueu o rosto.
Os olhos, outrora dourados, agora eram duas esferas opacas, cegas, mas cheias de luz interior, como se a visão tivesse migrado para dentro. O mundo físico desaparecera, mas ela via além. Via o que os olhos comuns não podiam suportar. A voz dela veio baixa, rouca, quebrada, mas firme. Algo terrível está agindo. As palavras ecoaram pelo templo, repetidas nas paredes, nas fendas, nas sombras. O eco não se dissipou, se multiplicou. As brasas que restavam acenderam brevemente, como se reagissem à profecia. Zareen respirou fundo, o peito subindo e descendo num ritmo dolorido. O ar estava carregado de presságios. O espelho, agora reduzido a fragmentos espalhados pelo chão, ainda refletia algo. Mas não o rosto dela. As lascas mostravam formas em movimento, sombras distantes, torres, chamas, e o reflexo do trono dourado. E no coração desse reflexo, a mulher de olhos azuis. Ela sorria. Era o mesmo sorriso de antes, pequeno, perfeito, sem emoção. Mas agora havia algo mais. Um traço de satisfação. Um eco de vitória. Zareen sentiu, mesmo sem ver, o peso daquela presença atravessando o espaço. A sensação de que aquela mulher, ou o que quer que fosse, estava olhando para ela ainda. Como se o espelho fosse apenas uma das muitas janelas entre mundos. O templo gemeu. As colunas rangiam. O vento voltou a soprar pelas rachaduras, carregando areia e cinzas. Zareen, ajoelhada, manteve a cabeça erguida. O rosto ensanguentado. Os olhos sem luz. E, mesmo cega, ela parecia ver futuro. Um futuro coberto de fogo e coroas despedaçadas. Lian! Sussurrou. Corra enquanto ainda há céu. A voz dela morreu, e o templo se calou. Do outro lado do deserto, no coração do Palácio Dourado, a mulher de olhos azuis abriu os lábios. Não para falar, mas para respirar. E o ar ao redor dela se moveu como se o mundo inteiro a tivesse ouvido. Shuren, ainda no trono, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Sem saber por quê, ergueu os olhos. A mulher sorriu. E, naquele sorriso, havia o mesmo som do espelho se quebrando. O vento atravessou os corredores do palácio, apagando as chamas das lamparinas. O ouro escureceu. O trono rangeu. E por um instante, o império todo pareceu prender a respiração. A noite chegou como uma lâmina, silenciosa no começo, cortando o deserto sem pressa. O vento que vinha do leste trazia consigo um cheiro estranho, ferro queimado, poeira e fumaça recente. O horizonte pulsava sob um tom alaranjado, como se as estrelas estivessem ardendo antes mesmo de surgir. Os filhos da areia diziam que o deserto pressentia o sangue antes que ele fosse derramado. E naquela noite, o deserto tremia. Lian acordou com o som de gritos. No primeiro instante, pensou que ainda sonhava, que os ecos vinham das visões que a assombravam desde a câmara subterrânea. Mas então veio o cheiro. Fumaça e carne. O calor nas paredes. O estampido distante de explosões. Levantou-se num salto. Quando abriu a cortina de linho que servia de porta, o mundo já estava tomado pelo caos. Sar-Kalan, a cidade de pedra e areia erguida nas fendas do deserto, ardia. As chamas subiam dos templos e das torres como colunas de sol noturno. As sombras dançavam entre as paredes e a fumaça, rápidas, vivas, violentas. O céu se tornou um espelho avermelhado, refletindo o inferno. Por um instante, Lian ficou imóvel. A cidade que horas antes parecia sagrada, agora soava como um campo de ossos. O som era o da guerra, metal, gritos, tambores. Renji apareceu atrás dela, com o rosto coberto de fuligem e a katana curta em punho. O que está acontecendo? Gritou, mas a própria voz se perdeu sob o rugido das chamas. O chão tremia. O ar vibrava. E então Lian os viu. As figuras. Os invasores. Eles surgiam da fumaça como aparições, vestindo armaduras brancas de metal polido, que refletiam a luz do fogo com um brilho frio, quase lunar. Cada peça era desenhada com simetria e precisão. As placas sobrepostas do peitoral lembravam lâminas unidas, perfeitas, articuladas, mortais. O peitoral e as ombreiras tinham bordas curvadas, lisas, de espessura robusta, como se o aço tivesse sido moldado por escultores e não ferreiros. Um cinturão adornado por elos gravados em alto relevo prendia o conjunto, girando em torno da cintura com a elegância cerimonial de algo mais simbólico do que funcional.
As pernas cobertas por placas móveis, articuladas, recortadas de modo a se encaixar como escamas. As botas longas terminavam em pontas finas, afiadas e curvas, como garras. O volume das mangas e das ombreiras aumentava a estatura, fazendo cada guerreiro parecer maior do que era, espectros brancos de proporções inumanas. As mãos, cobertas por luvas metálicas, terminavam em dedos articulados e pontudos, lembrando lâminas vivas. Mas o pior era o capacete. Pontiagudo, alongado, sem feição. A abertura frontal era um abismo, uma escuridão tão densa que absorvia a luz em volta. Nenhum traço humano. Nenhum som. E dentro daquele vazio, olhos e dentes de um azul violáceo cintilavam. Os olhos eram longos, rasgados, estreitos, fendas de luz viva, elétrica. E abaixo deles, mandíbulas de dentes irregulares brilhavam, como presas de fera presas num sorriso sem corpo. Eram bocas espectrais dentro da sombra, como se o nada tivesse aprendido a devorar. Lian congelou. Os invasores avançavam em uma formação perfeita, silenciosa, coordenada, terrível. Moviam-se como uma única criatura, sem voz, sem hesitação. Quando um deles golpeava, o outro já cobria o flanco. Quando alguém caía, o passo seguinte preenchia o vazio. Nenhum grito. Nenhuma desordem. Apenas eficiência. Os defensores, guerreiros das areias, corriam entre as ruas, empunhando lanças e lâminas de osso, tentando resistir. Mas o deserto, que tantas vezes fora seu aliado, agora parecia assistir em silêncio, como um deus que já escolhera o vencedor. Renji se lançou à frente, o olhar feroz. Fique atrás de mim. Eu posso lutar. Lian respondeu, já com a adaga em mãos. Não contra isso. Ele a empurrou para trás de uma parede de pedra no exato momento em que uma explosão fez o teto desabar a poucos metros. O impacto os lançou ao chão, e uma chuva de areia e fogo caiu sobre ambos. Os tambores de guerra batiam mais fortes. Cada batida parecia um coração gigante pulsando sob o deserto. O calor era insuportável. A fumaça ardia nos olhos. Lian se ergueu, tonta, e viu o reflexo das chamas na armadura de um inimigo que avançava. O guerreiro moveu-se rápido, rápido demais. A lâmina dele atravessou o ar, e Renji apenas teve tempo de bloquear, a katana gritando em faíscas. O som do impacto fez o solo vibrar. Renji cambaleou, o braço latejando. O inimigo recuou 2 passos e girou o corpo com uma graça quase ritualística, preparando o próximo golpe. Lian sentiu o pânico subir pela garganta. Zareen! Gritou, sem saber se era súplica ou aviso. Mas ninguém respondeu. De repente, alguém a puxou pelo braço com força. Era Malik, o capitão de Zareen, o rosto coberto por um véu rasgado, o peito manchado de fuligem. Vão! Gritou. Pelos túneis do norte. Rápido! Renji o agarrou pelo punho. E você? Malik sorriu de um jeito cansado, como quem já conhecia o fim. Nós ficamos. Eles não podem alcançar o que procuram. Renji franziu o senho. É por ela, não é? Apontou para Lian. Malik balançou a cabeça. Não, garoto. É pela lâmina. Lâmina? Lian ecoou, confusa. Que lâmina? Mas ele já havia se virado. 2 cimitarras brilharam em suas mãos. Corram! E então ele correu. Renji o observou por um segundo, o tempo suficiente para ver Malik mergulhar nas chamas, as cimitarras girando em arcos prateados. 3 inimigos tombaram antes do quarto encostar nele. O fogo refletia nos olhos azulados dos capacetes, e o som das lâminas ecoava como uma música antiga. Renji! Lian o puxou pelo braço. Anda! Eles correram. As ruas estreitas de Sarkalan tornaram-se um labirinto de desespero. O ar vibrava com o som das explosões, e o calor fazia o sangue pulsar nas têmporas. As tendas queimavam, e o vento espalhava cinzas. Corpos caíam dos telhados. O chão coberto de sangue e vidro. Crianças chorando. Mulheres arrastadas pelas sombras. Renji tropeçou num corpo. Um dos jovens guerreiros que haviam treinado com ele poucos dias antes. Os olhos do rapaz estavam abertos, fixos no céu sem estrelas. Renji desviou o olhar, o estômago se contraindo. Lian o puxou. Não para. Anda! Eles viraram uma esquina, e o chão tremeu. Uma torre de observação explodiu ao longe. O som veio depois, uma onda de calor e pedra.
A areia se ergueu em nuvem. Fragmentos de corpos e metal choveram. O mundo se tornou vermelho. Renji arrastou Lian pelos becos, desviando de destroços e fogo. O ar era irrespirável. As mãos dele estavam queimadas, mas não soltavam a dela. E então, ao longe, viram algo. Uma figura solitária. Em meio à fumaça, sobre os degraus do templo principal. Zareen. Mesmo cega, ela se movia com precisão inumana. O manto branco, agora manchado de sangue cinza, tremulava como asas queimadas. O rosto virado para o céu, sereno, como se ouvisse o que ninguém mais podia. Os inimigos a cercavam, uma dezena deles, depois 20. As lâminas brancas se erguiam em círculo. Zareen girou o corpo. O movimento era quase uma dança, lento no início, depois rápido, como o vento atravessando o tecido. A lâmina dela cortava o ar com um som de respiração. 3 caíram. Depois 5. As sombras a engoliam, mas ela continuava. Cada golpe era um traço preciso, guiado não pela visão, mas pela escuta, o som da areia sob os pés, o deslocamento do ar, o farfalhar da capa inimiga. Ela não via. Ela sentia. Renji parou, hipnotizado. Como ela? Lian o puxou pelo braço. Ela está nos dando tempo. Anda! Eles correram novamente, os sons da batalha ficando para trás, mas nunca longe o bastante. As ruas terminavam em corredores de pedra, e dali descia uma escadaria em espiral, oculta entre 2 rochas gigantes. 2 guerreiros dos Filhos da Areia esperavam a entrada, as tochas tremendo nas mãos. Rápido, por aqui! Gritou um deles. Os olhos vermelhos dos guerreiros refletiam a luz laranja das chamas. Renji hesitou. E vocês? O guerreiro sorriu, um sorriso pequeno e sereno. O deserto sempre reclama seus filhos. A frase soou como uma prece. Lian mordeu o lábio, e o medo finalmente atravessou o autocontrole. Começou a descer os degraus, o som dos combates cada vez mais distante. Mas antes que o último guerreiro pudesse segui-los, algo caiu do alto. Um lampejo branco. Um sussurro. E a lâmina curva cortou-lhe a garganta em silêncio. O corpo tombou. O sangue evaporou antes de tocar o chão. Das sombras, surgiram 3 invasores. Os olhos azuis deles cintilavam como relâmpagos presos em vidro. Renji puxou a alavanca na parede. A porta de pedra desceu com estrondo, fechando o corredor e abafando tudo, os gritos, o metal, o fogo. O silêncio que veio depois era quase mais violento do que o som da guerra. Lian encostou as costas na parede, ofegante. O suor e a poeira colavam-se à pele. Renji ficou ao lado, tentando recuperar o fôlego. Lá fora, a cidade morria. Podia-se ouvir o som abafado das explosões, o ruído distante dos tambores e o eco da destruição. As vibrações percorriam as pedras, como se o deserto inteiro tremesse de dor. Renji olhou para Lian. Ela tremia. Não de medo, mas de algo mais fundo, de raiva. Renji abaixou a cabeça. Lian respirou fundo, os olhos fixos no chão. A lâmina. O que será que eles queriam? Renji não respondeu. O fogo, o sangue, o som dos tambores, tudo ecoava dentro dele como um chamado. Ele fechou os olhos, ouvindo os passos distantes atrás da parede, o ruído metálico dos invasores. E, por um instante, achou ouvir o som do vento mudando. Mas não era vento. Era algo vindo de dentro da terra. Os túneis começavam estreitos, cavados em ângulos que desafiavam a lógica. O teto era tão baixo que obrigava a andar curvado. O ar, denso, pesado, saturado pelo cheiro de terra úmida e óleo queimado. A chama da tocha de Renji tremia em espasmos, iluminando apenas o que bastava para manter o pavor à distância, e nunca o suficiente para dissipá-lo. O som dos próprios passos se misturava ao gotejar constante da água, e cada respiração parecia arranhar a garganta. Eles vão nos seguir, disse Renji, a voz baixa, grave, quebrando o silêncio como se pedisse desculpas. Lian assentiu, ofegante. Eu sei. As palavras mal saíram de sua boca quando o chão vibrou sob os pés. Um trovão abafado veio do alto, e a explosão ressoou através da rocha. A terra respondeu com um grunhido longo, blocos de pedra cederam atrás deles, bloqueando o caminho de volta. Uma nuvem de poeira engoliu o corredor. Renji tossiu, apertando a tocha contra o peito. Isso não é um túnel de fuga comum, murmurou entre tosses. É um maldito labirinto. Lian falou em meio à poeira.
A voz abafada. Disseram que esses túneis foram cavados quando Sarkalan foi fundada. Ótimo, respondeu com um riso que morreu rápido. Então é velho bastante para desabar na nossa cabeça. A piada não resistiu ao eco. O silêncio voltou, e com ele, outro som. Passos. Muitos. Rápidos. Renji apagou a tocha num gesto instintivo. A escuridão os devorou. O mundo reduziu-se ao som do próprio corpo, respiração, batimentos, o pingo da água caindo em algum ponto distante. Os passos se aproximaram. Pararam. Lian virou o rosto, os olhos inúteis no escuro. Eles pararam. Nenhuma resposta. Só o som metálico, baixo, preciso, uma lâmina saindo da bainha. Corre! Gritou Renji. Correram. O túnel parecia se contorcer, dobrando-se em espirais como se a própria terra tentasse prendê-los. A escuridão era viva, uma criatura respirando ao redor. Lian escorregou em um desnível, o corpo cedendo. Renji a segurou pela cintura e a puxou de volta, o toque rápido e urgente. Continua. Rugiu. Atrás deles, o som de aço e gritos. Os filhos da areia haviam ficado para conter a perseguição. Lian ouviu flechas cortando o ar, ouviu carne sendo rasgada, ouviu as vozes se calarem uma a uma. Nenhum deles olhou para trás. O corredor se abriu de repente, revelando uma fenda vertical, um poço negro que respirava como uma garganta. Antes que pudessem hesitar, o chão cedeu. A queda não teve começo nem fim. Renji tentou agarrar-se à parede, mas o solo virou correnteza. A areia misturada à água raspava-lhes a pele, e o mundo girava em todas as direções. Lian perdeu a noção de cima e baixo. O grito ficou preso na garganta. O túnel os engoliu. A velocidade era absurda. O vento rugia, a escuridão se partia em flashes de luz azulada, e por um instante ambos acharam que seriam esmagados pelas entranhas do deserto. Então veio o clarão. A passagem se abriu, e o vazio os cuspiu. Caíram no ar, o corpo leve, o grito se soltando tarde demais. Abaixo, um brilho de água. O impacto veio como um soco gelado. A dor percorreu todo o corpo. O som do mundo desapareceu, substituído por um silêncio líquido. Lian emergiu primeiro, tossindo, o cabelo colado ao rosto. O frio mordeu-lhe a pele. A correnteza a arrastou por alguns metros antes que conseguisse se agarrar a uma pedra lisa. Respirou ofegante, sentindo o coração bater no pescoço. Renji surgiu logo depois, engasgando. Eu, juro, disse entre tosses, que vou parar de cair de lugares altos. Lian não riu. Permaneceu ajoelhada à margem, as mãos trêmulas cravadas na terra molhada. O ar ali era diferente, limpo, frio, cortante. Quando ergueu o rosto, o mundo tinha mudado. O deserto havia ficado para trás. O chão era coberto por grama alta e úmida, e pequenas flores azuladas nasciam entre pedras cobertas de musgo. Um rio cortava o vale, desaparecendo em meio a árvores tortas que cresciam em direções impossíveis. Ao longe, uma cadeia de montanhas se erguia, as pontas brancas escondidas na névoa. A neve caía de leve, misturando-se ao verde escuro. O norte. Renji olhou em volta, encantado e exausto. Parece outra terra. Lian caminhou até uma árvore caída e se sentou, tirando as botas encharcadas. O vapor de sua respiração subia no ar. É outra terra. Nenhum mapa do Império chega até aqui. Meu tio foi o único que conseguiu chegar ao norte para satisfazer os desejos do meu pai. Isso há 5 anos atrás. Renji examinou um corte no antebraço, tentando limpá-lo. Se o Império não chegou, melhor pra gente. Ela olhou o horizonte. Ou pior, ninguém sabe o que vive aqui. A comunicação entre o palácio e o norte já era rara, agora eu imagino que ela seja inexistente. O som distante de um corvo ecoou pelas montanhas. Depois, só o vento. Seguiram em silêncio. O terreno subia e descia em curvas suaves, e a névoa tornava tudo indistinto. O frio mordia. O corpo pesado, o espírito mais ainda. Renji mancava de leve, o tornozelo torcido. Lian carregava uma bolsa pequena, um cantil, um punhado de carne seca, o arco. Acha que eles sobreviveram? Perguntou ele. Demorou para ela responder. Não. A palavra caiu seca. Nenhum dos dois insistiu. Ao fim da tarde, encontraram uma formação de pedra coberta de raízes e musgo. No centro, uma fenda escura se abria,
uma caverna estreita, protegida do vento. Renji entrou primeiro, a espada em punho. Voltou alguns minutos depois. Parece segura. E dá para acender uma fogueira. Lian assentiu, sem forças para discutir. Enquanto ele recolhia galhos úmidos, ela torcia o manto pesado, a água escorrendo pelos dedos. O som do fogo nascendo quebrou o silêncio. A luz alaranjada dançava nas paredes úmidas, revelando veios minerais que brilhavam em tons de verde e dourado. Renji estendeu as mãos sobre o fogo. Sabe o que é engraçado? O deserto era quente demais. Aqui é frio demais. Nada nunca é como a gente quer, respondeu ela. Ele riu, cansado. Você fala como uma velha. E você fala demais. O fogo estalou entre eles. A noite caiu devagar, carregando o som distante das árvores gemendo sob o vento. Lian observava as chamas, absorta. Pensava nos rostos que o fogo havia levado, nas vozes que jamais ouviria de novo. Pensava em Zaren, cega, ajoelhada, falando de algo terrível que despertava. Renji mexia no corte da perna, limpando o sangue com um pano úmido. Você ainda está pensando no que aconteceu lá atrás? Ela não respondeu. Não adianta fingir, disse ele. Eu também penso. Lian suspirou. Não posso mudar o que vi. Nem o que perdi. Renji a olhou com seriedade. Então aprende a viver com isso. É o que todo mundo faz. Ela virou o rosto para o fogo. O brilho dourado realçava o cansaço em seus olhos. Por dentro, sentia o vazio crescendo, mas também uma estranha clareza, como se cada perda apagasse um pedaço de medo. O sono veio devagar. Renji dormiu primeiro, recostado na parede, a espada encostada ao joelho. Lian ficou acordada, ouvindo o vento atravessar a entrada da caverna. Levantou e caminhou até a abertura. O ar frio cortou o rosto, mas o céu compensava. Nuvens prateadas se moviam devagar, e a neve caía fina, iluminada pela lua. Pela primeira vez em muitos dias, ela respirou fundo e sentiu o ar limpo, sem cheiro de cinzas. O silêncio do norte era diferente. No deserto, o silêncio esmagava, ali, ouvia. Ficou algum tempo ali, apenas respirando. O amanhecer chegou envolto em névoa. O som de água correndo denunciava um rio próximo. Renji despertou com um gemido. Sonhei que estávamos de volta no sul. Péssimo sonho. Péssimo mesmo. Disse ele, coçando a bunda. Saíram da caverna juntos. O mundo lá fora brilhava sob a luz pálida do sol. O verde e o branco se misturavam em um cenário quase irreal. As montanhas pareciam adormecidas, cobertas de véus de névoa. Subiram uma pequena colina coberta de neve rala. No topo, Lian parou. Renji se aproximou, mancando levemente. O que foi? Ela apontou. Entre a neblina, nas encostas baixas do vale, uma vila. Pequena, cercada por campos e fumaça subindo de chaminés. Casas de pedra escura e madeira, telhados cobertos de neve. O som distante de sinos ecoava, puro e antigo. Renji prendeu a respiração. Gente! Lian observou por um longo tempo, o vento bagunçando-lhe os cabelos. O olhar, porém, era cauteloso. Sabia que, num mundo em guerra, nem todo abrigo era seguro. Renji ajeitou o manto sobre os ombros. Vamos. Ela assentiu. Vamos. E começaram a descer. Atrás deles, o sol do norte subia devagar, frio e silencioso, iluminando o novo caminho que se abria, e, nas sombras do vale, algo os observava, paciente, antigo como a neve. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!